Musical FM. Uma emissora da Rede LC de Mídia. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final do programa e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo do programa ao vivo no WhatsApp 98484-9988 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. O tema hoje é teológico e o tema hoje é a imortalidade da alma. A alma sobrevive à morte do corpo, né? A alma sobrevive à morte do corpo. A alma dorme, né? Existe o sono da alma. Quando a pessoa morre, o salvo, né? Ele morreu hoje, por exemplo. A alma dele fica dormindo, né? Aonde é que ela dorme? Como é que funciona esse lance? E para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje o pastor Patrick Siqueira. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com bacharel em teologia, mestrado também em teologia pela UNASP e há 12 anos como pastor. Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Patrick. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui, pastor César, pastor Wilson, que Deus nos abençoe nesse dia. Mais uma vez com a gente aqui, eu estou recebendo aqui o reverendo Wilson de Lima Lucena, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Mackenzie, também, pelo JMC e também pelo Mackenzie, mestre em ciência da religião pelo Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, há mais de 20 anos pastoreando. Bem-vindo, reverendo Wilson. Alegria, César, estar aqui novamente. Prazer conhecer o pastor Patrick. Alegria aí estar. Saudação a todos os ouvintes nesse dia. A produção aqui, que Deus abençoe esse debate para a glória de Deus. Maravilha. Na técnica do programa está aqui hoje o Paulo e vamos lá. Eu vou começar com o pastor Patrick. Patrick, biblicamente falando, a alma, ela sobrevive à morte do corpo ou não sobrevive? E se sobrevive, com quais as características ela ganha ou perde depois no momento da morte? Interessante a pergunta. Para a gente poder compreender esse assunto, vou evocar aqui a teologia do Antigo Testamento para a gente construir a base, para a gente compreender o significado de alma, o que acontece com ela antes e depois. É interessante que quando a gente olha para vários textos bíblicos, alma se torna sinônimo de pessoa, né? E a gente lembra de Ezequiel 18:4, que fala: a alma que pecar, essa morrerá. Esse texto, embora seja utilizado fora do contexto por muitos, querendo dizer que uma entidade, a entidade assim, que não é corpórea, que sobrevive após a morte do corpo, que essa entidade ela morre,
Esse texto, ele simplesmente ele queria dizer que a pessoa que peca, ela vai colher as consequências do seu pecado, né? Mas, embora esse texto não queira dizer que a alma, essa entidade imaterial, ela morra, esse texto ele nos dá uma pista dizendo que a alma no Antigo Testamento é sinônimo de pessoa, né? Por exemplo, quando a gente olha lá para Gênesis 46, verso 27, na versão Almeida Revista e Corrigida, quando José sai do Egito, ele fala que 70 almas saíram do... 76 almas, né? Isso. Em Atos fala 76 e lá em Gênesis fala 70. Fala de 2 e mais 70. Então, quando a gente olha na construção da antropologia, né, no Antigo Testamento, a gente percebe que o ser, ele é uma unidade, tá? E que tem vários textos bíblicos que falam que quando o homem morre, não tem uma consciência, né? A gente pega Eclesiastes 9, fala que tudo que o homem tem que fazer, ele faz enquanto ele está vivo, porque pro além, para onde ele vai, não há obras, não há nada. Então, mas a minha pergunta é, você crê que a alma é a parte do corpo físico, obviamente. E o que acontece com a alma na morte? Então, eu estou traçando um argumento no sentido de que não existe um texto bíblico dizendo da alma como ente imaterial separado do corpo. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando se fala do homem, o homem ele só sobrevive quando ele está corpo e alma junto. E aí a alma é uma palavra polissêmica, né? Então é complicado a gente falar a palavra alma sem a gente ver todas as nuances cada contexto, e tendências e contextos e etc. Mas é interessante lá no Novo Testamento que Jesus fala: não temam, em Mateus 10, 28, não temam aquele que pode matar o corpo, mas não mata a alma. Mas temam aqueles que podem matar a alma. Então Jesus, ele, de certa maneira, ele assume a possibilidade que a alma pode ser morta, sim. Mas no meu caso, como adventista imortalista, eu creio que a alma ela não sobrevive à morte do corpo. Só um minuto. Você é imortalista? Mortalista. Ah, tá. Eu disse como mortalista. Que às vezes você falou como adventista imortalista. Imortalista, eu falei rápido, né? Opa. Acabou o debate. Então. Você despedida aqui amanhã, recebeu um telefonema. Não, eu sou mortalista e eu creio, né, que a alma morre. A alma morre, sim. Okay. E não é um sono da alma. O ser humano simplesmente... A gente vai chegar lá no sono da alma. Por enquanto, se a pessoa morrer, a alma morre. É isso. Ela não existe fora do corpo. Vamos lá. Reverendo Wilson de Lima, eu vou fazer a mesma pergunta. Como é que funciona na sua ideia? A alma resiste à morte do corpo? Tem textos bíblicos para documentar isso? Como que o senhor entende? Sim, nós acreditamos na imortalidade da alma, na existência da alma independente do corpo, para a questão de imortalidade, de existência eterna. Eu fiquei contente aqui porque o Patrick falou emendado imortalidade, eu pensei que a gente já tinha convencido ele antes do debate. Mas de fato é um debate interessante, porque acaba entrando, a gente sempre entra em temas, né, César, que a gente, para emendar aqui o que a gente quer explicar sobre o sono da alma, né? É verdade. Sobre a questão do sono da alma. É quase impossível falar sobre mortalidade da alma sem falar do sono da alma. Mas a questão é que realmente a alma ela permanece, há vários textos bíblicos para isso. O texto básico é que quando o homem morre, ele volte ao pó, né? Como foi feito, e a alma volte a Deus que o deu. Então, como é um produto divino, nós entendemos, e isso não é baseado só na filosofia, porque por volta de 480 e pouco, com Platão, né, com os ensinos filosóficos sobre a imortalidade da alma, muitas pessoas acabam pegando esses ensinos platônicos e filosóficos para falar sobre a imortalidade da alma e emendar a consciência da alma após a morte. Então eu acho que aí é um grande problema. E a nossa teologia muito se baseou nisso, né? Então ao mesmo tempo que eu acredito na imortalidade da alma, eu também entendo biblicamente uma dificuldade de consciência da alma até a ressurreição. Para mim, para haver complemento... Então o senhor defende o sono da alma? Eu defendo o sono da alma.
Mesmo sendo reformado, eu defendo o sono da alma, porque são elementos que se juntam quando Deus cria. Corpo e alma. Deus faz o corpo e passa a ser alma vivente, e aí eu pego lá desde a criação, 2:7. a partir do momento que sopra, né, o fôlego de vida. Mas a alma não perece, a alma continua. Eu não sou aniquilista, né? Aniquilacionista. Como alguns. Então, eu acredito na permanência da alma, sim. Ok. Patrick, vamos lá. Como é que fica a sua posição diante de Mateus 10, que você mesmo citou, quando você diz, né, que Jesus diz: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não é você disse, o próprio Jesus diz da possibilidade de matar a alma e tal, mas parece que essa ideia de matar a alma, deixa eu achar o texto aqui, 10:28. não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus não está dando a ideia de que a alma e o corpo, né? Porque o corpo vai ter a ressurreição dos ímpios, então tanto o corpo que ressuscitou, a segunda ressurreição, quanto a alma perdida, que faz parte daquele corpo, que daquela pessoa, e ele não vai perecer no inferno. Não é isso que Jesus está dizendo? Vai perecer no inferno a alma e o corpo, e parece que só o único que pode fazer, ele não diz matar a alma, mas ele diz aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não tá, Jesus, pelo contrário do que você falou, esse não é um argumento a seu favor, mas contra. Jesus não está dizendo que é possível matar o corpo e não matar a alma? Oh, interessante. Então, eu me demorei na primeira pergunta, porque a minha cosmovisão e todo o meu entendimento teológico, ele é minoritário, né? Então, a maioria dos cristãos e teólogos são imortalistas. E aí são duas cosmovisões bem diferentes. E aí, às vezes, a gente precisa um pouquinho mais de tempo só para explicar. Sim, a interpretação mais tradicional desse verso parece que ela dá assim, apoio para a doutrina imortalista. Mas quando a gente olha para esse verso com um olhar diferente. E qual seria esse olhar? Qual é a chave? Por exemplo, a palavra perecer, a palavra apolume do grego, né? Essa palavra, ela tem uma conotação no original de destruição, não de sofrimento. Eu estou olhando aqui o dicionário teológico do Novo Testamento: destruir, abolir, tornar inútil, matar, perecer, no sentido de desaparecer, perder, destruir. Então, Jesus está dizendo que o corpo e a alma, sim, podem ser destruídos no inferno. Aí, na minha compreensão do verso, o corpo não existe separado da alma. Então, a alma, ela volta para Deus, mas a alma não é uma entidade inteligente. A alma é como se fosse a força vital do ser humano, que ela não tem consciência por si só. Então, vamos lá. Mas esse fazer perecer, o apolume, está no segundo... destruído. Está no second time do texto, né? No primeiro ele está dizendo o seguinte: não tema quem pode matar o corpo, mas não a alma. Como que uma pessoa consegue... Não, ele não diz isso. Então, não temais os que matam o corpo. Tá. Lê o texto. Certo. Não, lê o texto. Isso, perdão. Não, eu me equivoquei. Então, lê o texto. Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, vamos lá. Esse é o texto. Certo. Esse é o primeiro tempo do texto. O apolume, tudo bem, depois. Mas como que uma pessoa... Jesus Cristo que disse... Não, caso. Vamos lá. Jesus Cristo que disse: como que eu posso tirar a vida do reverendo Wilson e a alma dele continuar intacta? Eu confundi porque a palavra alma aparece duas vezes aqui no verso. Ela aparece: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, aí depois ele diz: então vamos só se concentrar nos concentrarmos nesse antes temam aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo. O apolume, alma e corpo. Mas certo. Aí é um segundo tempo. No primeiro, como é que Jesus Cristo disse: é possível matar o corpo da pessoa, aí vai para a sepultura, mas não a alma. O que Jesus quer dizer com isso? Ele diz que tem aqueles que não podem matar a alma, e ele diz que
deve temer aquele que pode matar a Só alma. um que pode matar a alma. Isso, exato. Então, na primeira, como a palavra alma é polissêmica, ela pode significar, no caso aqui, a palavra psique, pode significar respiração, fôlego de vida, força vital. Então, tem alguns teólogos que veem a alma aqui como uma conotação espiritual. Temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma no sentido espiritual. Eles não podem afetar, não podem tirar a salvação da pessoa. Alguns teólogos como Oscar Cullmann e outros, eles enxergam esse verso dessa maneira. E aí Jesus, quando ele fala de novo que aquele que pode destruir, né, que é o próprio Deus, ele assume a possibilidade que sim, a alma pode ser totalmente destruída. A palavra é aniquilada, né? Aqui, apolume. Então, esse verso, no meu entendimento, ele é totalmente a favor do mortalismo, não do imortalismo. Porque ele assume a possibilidade que a alma pode ser aniquilada por Deus. A parte B dele é a seu favor, mas a parte A, você ainda não... Vamos lá, reverendo Wilson. Ainda bem que ele não está debatendo comigo, o senhor vai. Tá certo. A minha base, ela parte, como sempre, eu procuro construir desde a criação, né, para poder chegar nos textos principais que falam sobre imortalidade, como de 1 Coríntios 15, mas me baseio na própria criação do homem, na formação do homem. Né? E a primeira delas é que, diz o texto aqui de Gênesis 2, verso 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a formação de dois elementos, mas essenciais, na minha opinião, para existirem. No entanto, a alma, desde já, dá uma ideia que vem de Deus, entende-se, que é eterno. Isso fica bem claro quando Deus anuncia o limite do livre-arbítrio, que está no verso 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Bom, nós sabemos que Eva comeu do fruto, que Deus havia dito não comer, e não caiu desmaiada, morta, fisicamente. Adão também fez o mesmo e também não. Os seus filhos descendentes não morreram fisicamente, imediatamente. Então, a morte que estava se referindo aqui é uma morte muito mais profunda, muito maior. Aí, sobre o texto citado pelo pastor Patrick e debatido pelo César, eu já entendo que essa aniquilação, né, ou essa destruição da alma, o que é pior numa destruição? É você fazer parar de existir? Ou você, de alguma forma, penalizar, né? É como aquela sensação de justiça, César, que a gente tem quando um criminoso faz e acontece e alguém vai lá e extermina ele. Poxa, eu podia sofrer um pouquinho, né? Para poder pagar. Para poder pagar. Então, eu penso que numa justiça, conceito simples de justiça, seria uma coisa injusta você simplesmente aniquilar a alma de um ímpio. Mas dele pagar... Aí a Bíblia dá base para isso, né? Porque... Vamos pegar 2 Coríntios 5:10. É um texto mais para a igreja, mas eu entendo que engloba. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados conforme o bem e o mal que fizemos pelo corpo. Mas depois os textos de Apocalipse vão dar base, que Deus separará, né, as ovelhas dos bodes, vai separar os ímpios dos escolhidos, e fala sobre a condenação do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho não morre. Então há um conceito muito sério de julgamento, condenação e castigo eterno. E havendo isso, aí eu emendo com Gênesis, porque não tem como fugir, né? Deus forma um homem do pó da terra, sopra no seu nariz um fôlego de vida e diz que se ele comesse da árvore, ele pereceria, ele morreria. E a palavra perecer deve estar muito ligada, talvez, o hebraísmo do Novo Testamento, para essa palavra que o pastor Patrick usou. Dizendo que esse perecer da alma, essa destruição da alma, me parece muito mais uma penalidade do que uma aniquilação. Essa é a minha... Bom, vamos lá. Eu só interessante que o senhor falou, eu acredito sim no sofrimento e na penalidade. Então, assim como o Evangelho de Lucas fala que aqueles que pecaram muito, sofreram muitos açoites, que pecaram menos açoites, na parábola que Jesus cita, né? Eu acredito apenas que a destruição vai se dar em algum momento depois do sofrimento. Eu só não acredito que as pessoas sofrerão eternamente.
Mas haverá sofrimento. Porque além dele ser mortalista, ele é aniquilacionista, como adventista. Tô certo? Certo. Ok. Bom, vamos lá. O embate aqui é complicado. Deixa eu apertar um pouquinho aqui o reverendo, porque eu apertei muito o Patrick lá no texto de Mateus. Vamos lá. Se há o sono da alma, conforme o irmão defende, como é que fica a história do quinto selo? Lá em Apocalipse capítulo 6, que está escrito assim no versículo de número 9, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Os caras, eles tinham morrido, esse pessoal tinha morrido, eles vieram de alguma situação da grande tribulação, são mártires da grande tribulação, que talvez não tenham recebido o sinal da besta ou coisa parecida, e eles estão ali clamando com grande voz: até quando, ó soberano Senhor, tal, o Senhor vai demorar até vingar a nossa morte, tal. Esse pessoal, eles morreram por causa do testemunho de Cristo, mas as almas deles parece que não ficou dormindo, não. Eles estavam ali conscientes diante de Deus, inclusive paz, né? Reclamando acerca da sua... Esse conceito, César, é o mesmo conceito de quando, lá do Gênesis já, eu gosto sempre de fazer a ponte lá e cá, né? De quando Caim mata Abel, e o texto bíblico fala que o sangue de Abel clamava por justiça. Então, é uma linguagem figurada. A Gênesis tem essa proposta de linguagem figurada, Apocalipse mais ainda, né? Porque é uma proposta, né, de algo futurista e ao mesmo tempo já realizando. Nós entendemos que o Apocalipse acontece, nós reformados, né? Desde da ressurreição de Cristo, nós temos já conceito, inclusive, de grande tribulação. Nós entendemos que já estamos vivendo essa grande tribulação. E sim, já aqueles irmãos que morrem, e são muitos, hein? Nos dias de hoje, morrem em lugares de perseguição por causa da fidelidade ao Evangelho, estão clamando por justiça. Mas na ideia conceitual, na ideia de que Deus não deixa passar nada, na ideia de que Deus, ele ouve, né, a oração enquanto vivos, e também da igreja, né? A igreja está clamando. E eu digo que a linguagem figurada de Apocalipse, porque você vê, quer ver só? Você vê logo de cara nos primeiros textos de Apocalipse a figura dos 24 anciãos. Nós entendemos que essa figura representa os 12 filhos de Israel e os 12 apóstolos. Seriam 24. Então, é a ideia da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Depois é apresentado 144 mil. Se você multiplicar 12 por 12, não é isso? Antigo Testamento, filhos de Israel e apóstolos, você vai ter 144. E para Deus, um dia é como 1000 anos. Aquela ideia de 7 como símbolo, perfeição, também é usado na Bíblia para a questão do 1000. Né? Então, 144 mil, a ideia da igreja do Antigo e do Novo Testamento, de forma figurada. Aí depois é apresentado uma multidão que é comparada às estrelas dos céus e ao pó da areia da praia. E ninguém pode contar, mostrando que tanto os 24 anciãos, 144 mil, como a multidão que não dá para contar, é a visão da igreja de forma ampliada. Gênesis tem essa proposta. Se você vê, ele cria o homem, né? Façamos a nossa imagem e semelhança. Depois, no capítulo 2, ele especifica como foi essa criação, dizendo que foi do pó da terra, detalha, criando a mulher. Apocalipse, mesma coisa. Nós entendemos que vai sendo ampliada a visão através das sessões paralelas. Você citou uma das sessões aí. Bom, Patrick, você concorda? Sim, concordo. Eu acredito que é muito complicado você tomar como literal almas embaixo do altar, né? Como que todos os mártires vão estar ali se empurrando lá, se acotovelando. Então, realmente é uma linguagem figurativa, né, do livro do Apocalipse. Mas você acha que não cabe? Isso é a questão, a perspectiva é física. Falando de alma, você acha que a perspectiva eu acho que é um texto totalmente metafórico, né? Entendi. O que está clamando ali é o clamor pela vida de piedade que eles tiveram e foram martirizados. Então o clamor deles ele sobe pelos séculos dos séculos. Então ali as almas embaixo do altar não são almas literais, mas sim na mentalidade hebraica a alma é pessoa e todo o significado da vida daqueles mártires ele ecoa. O testemunho deles ecoa. E sim, com certeza é um texto metafórico. Aí só pegando um gancho rapidinho, aí nesse caso a gente elogia Platão e Sócrates, né? Metafísico, né? A visão metafísica que eles tiram também da Bíblia, né?
Bom, vamos lá. 42 10 30 60. Você liga para participar. Vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já já. E aí, na sua opinião, imortalidade da alma? Sim ou não? A alma resiste à morte do corpo? Sim ou não? Como é que funciona? Vira aí, a gente volta já. Vai. Debates com o pastor César Cavalcante. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM. 24 horas com uma programação que faz a diferença. Diferença para entregar a verdade de Cristo. Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração. No seu rádio, no seu celular, no nosso aplicativo, nas suas redes sociais. A Musical está mais perto de você. Musical FM. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Minha gente, a Rádio Musical FM funciona em toda São Paulo e Grande São Paulo e pela internet para todo o Brasil, fora do Brasil, até outros países. E se tiver internet, até outros planetas, sei lá, vai saber. Então é o seguinte, se tiver uma conexão boa e tal, até outros planetas. É o seguinte, pessoal, a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, abriu vagas com uma proposta interessante para quem quer estudar hebraico. Do absoluto zero. Eu estou falando do curso Hebraico Fácil. O curso Hebraico Fácil é um curso voltado para iniciantes na língua original do Antigo Testamento. Então você vai aprender a ler, a escrever, a pronúncia correta de cada fonema e a transliteração. A transliteração faz parte do primeiro nível do hebraico na FTB. Então você vai conseguir transliterar do texto original para o português. E você que está ouvindo o programa, se você estiver interessado nessa proposta, se você estiver interessado ou interessada nessa proposta, pastores, líderes, professores, pessoas envolvidas com o ensino da igreja, apologistas, né, usam muito o texto original, o recurso do texto original. Agora mesmo a gente estava usando aqui o apolume, tudo bem, aí estamos falando do texto grego, é o Novo Testamento. Mas a maior porção da Bíblia é em hebraico. Então, se você aprender hebraico, você vai ter aí 70% do texto original da Bíblia, você vai dominar. Então, aí só fica faltando o grego, que nós nem temos essa promoção agora, mas veja só, a proposta é o seguinte: eu não sei se o Paulo tem aí aquele banner que tem a promoção com a Bíblia, o contexto original da Bíblia, mas você vai fazer a inscrição no curso fundamental, o curso Hebraico Fácil da FTB, e vai ganhar um exemplar da Bíblia Hebraica, o próprio texto original, a Bíblia Stuttgartense, o principal texto original do Antigo Testamento no mundo inteiro, que é a Bíblia Stuttgartense. Então você vai ter esse material. A FTB está dando de graça. Não, a gente não achou um caminhão tombado disso aí não, tá, pessoal? A gente compra e entrega para vocês. O valor é quase R$200 esse material didático, tá? Eu estou mandando para você. Não tem que pagar matrícula, não tem que dar entrada e não tem que pagar entrega. Até a entrega é gratuita. Pelo curso, você paga o mesmo no valor, R$99, se você quiser fazer em 10. Tem gente que prefere em 3 vezes, aí dá 3 de 300 e pouco. Tem gente que quer em 6 vezes, dá 6 de 100 e pouco. Você escolhe, né? Você quer pagar em 3 vezes, em 6 vezes, em 10 vezes, até 10 vezes, tá? Não tem juros, não tem taxa, você paga no cartão. E antes de pagar a primeira fatura, a Bíblia você já chega na sua casa. E, aliás, o acesso ao curso é hoje mesmo, porque o curso é 100% online, completamente digital, e você tem 100% de garantia. Quando eu falo 100% de garantia, não tem esse negócio de Código de Defesa do Consumidor com a gente de 7 dias, não. Se no final do curso você falar que não aprendeu, dinheiro de volta na sua conta, não tem problema algum. Eu estou convidando você para um programa de aprendizado, onde você vai aprender a ler a Bíblia original, o texto original, o hebraico, conforme os próprios profetas escreveram, conforme Moisés escreveu. Você vai ler Salmos do jeito que o Davi escreveu. E você vai transliterar, você vai aprender a ler, escrever, a pronúncia correta, as fonéticas, a fonética, né, do texto original. E principalmente a transliteração. Então tudo isso está disponível para você com uma diferença: os primeiros alunos de 2021 vão ganhar o texto original de graça. Esse é um presentaço
Cara, você precisa ter esse material na sua biblioteca. E, acima de tudo, você precisa ter esse nível de conhecimento. Então, vem para a FTB. Para você se inscrever, é só me chamar no WhatsApp, 0 operadora 11 9 9007 6844, 011 9 9007 6844, 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho hebraico. Se você colocar teu nome, tracinho hebraico, vai ficar mais fácil pra gente. E aí a gente vai conseguir detectar aí a sua intenção e você vai fazer o curso rapidinho. 990076844, nome, tracinho hebraico. E seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta com o nosso programa e você que está ouvindo a gente, vamos lá. Alma morre, né? Alma morre. Se a alma não morre, como é que fica aí a questão do Rick e Lázaro também, né? Que no pós-morte eles estão ali conversando e tal, tudo mais. E se a alma morre, como é que fica? Bom, essa questão. E se ela não morre, como é que fica a questão de Eclesiastes capítulo 9, por exemplo, ou outros capítulos, não lembro se é o capítulo 9, acho que é o capítulo 9. Capítulo 9 principalmente. Principalmente fala, né, ali e tal. Vamos lá. Eu parei com... Quem falou por último? Não lembro. Foi o reverendo então Patrick, sua vez. Manda aí. O texto de Lucas ali é uma parábola, né? E muito interessante, tem uma tese de teologia de um alemão, eu tenho aqui no meu computador. Ele mostrou assim que em várias culturas antigas essa história do rico do Lázaro aparece, então ela é uma história extra-bíblica. Jesus acabou pegando uma história conhecida assim pela época, pelas pessoas, para ensinar algumas lições morais. E a gente sabe, né, a gente estuda hermenêutica, que a gente não pode pegar todos os elementos de uma parábola e torná-los como literais, né? A parábola, ela tem assim um objetivo de ensinar uma lição espiritual primária. Ela não tem um objetivo de cada detalhe da parábola ser real, né? Porque, por exemplo, ali na parábola tem alguns elementos como... tem uma pessoa sofrendo ali e pede para a língua ser molhada com a água para se refrescar. Uma alma. A alma tem língua. A alma tem partes reais de corpo. Então, assim, a gente não pode tomar cada detalhe como literal ali. E creio eu que é uma história extra-bíblica, né? Quando a gente olha para a Bíblia, assim, como um geral, nós temos mais textos a favor do sono da alma, tanto do sono da alma, que é a posição do reverendo, como no caso da minha posição, que a alma morre. Mas vamos lá, se vamos dizer, o João é um servo de Deus, levando em conta que ele é salvo, ele morreu agora. Certo. Então a alma dele deixa de existir e o corpo dele fica na sepultura. Essa energia volta para Deus, como Eclesiastes diz, né? Que todo volta para Deus. Tá, mas não tá mais em plano aqui nenhum, tá, ok. Isso. Aguardando e a no ressurreição. toque da última trombeta, essa alma volta pro corpo dele? Como que funciona? Como Eclesiastes 12 fala que quando a pessoa morre, esse ruá ele volta para Deus, e até um argumento dos mortalistas, né? Então, mas aí você já tá falando o outro termo, porque esse nome que você falou tem a ver com espírito. Isso. E não exatamente alma, porque a palavra para alma é nefesh. Certo, vocês fazem uma diferenciação entre espírito e alma, perdão. Eu não vejo, eu vejo como palavras... Dicotomias, tá? Entendi. E então, quando a pessoa morre, essa essência ela volta para Deus. É como assim, para a gente entender uma lâmpada, quando a gente desliga, quando a gente tira a energia, quando a gente toca ali no interruptor, essa lâmpada ela se apaga. Então, corpo e espírito o espírito é como se fosse a eletricidade e o corpo como se fosse a lâmpada. Então, por ocasião da ressurreição, Deus vai trazer, como Eclesiastes 12 fala que essa essência ela volta para Deus, essa energia volta para Deus, por ocasião da ressurreição, nós cremos que Deus vai recriar um corpo e vai colocar ali também aquela energia, aquela alma junto, para a pessoa ficar completa. É assim que o senhor pensa também? Não. No caso da parábola do rico e Lázaro, eu acho interessante que até os teólogos da minha linha ficam meio confusos nesse sentido, porque eles entendem que a transfiguração é uma janela
da eternidade. Jesus abriu uma janela ali e falou com Moisés e Elias, e aí Moisés e Elias, que representavam o Antigo Testamento, a lei e os profetas, falaram: este é que deve ser ouvido agora. Jesus completa a lei e os profetas. E aí no final o pai diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então foi uma janela da eternidade. Rico e Lázaro também, na minha opinião, porque parábola, nós já entendemos a parábola como sendo... Ali a alma apareceu, na transfiguração a alma apareceu. Sim, a alma... Não, eu entendo que não é nem a alma, eu entendo que já é o corpo ressurreto de Elias e Moisés. Ponto para ele. Ponto para a ressurreição de Moisés que ele defende, por exemplo. Só tem o Elias. Mas aí, assim, ele já na eternidade, Jesus abre uma janela para mostrar para os discípulos, que eram seus continuadores, né? De que toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Então a Jesus ouvir. A pregação de Jesus agora que dá continuidade à lei e os profetas. Mas aí eles aparecem com o corpo ressuscitado? Você fala? Eu entendo que sim. A maioria dos teólogos não morreu, entendem. Né? Para ressuscitar. É que o Elias não morreu para ressuscitar. Eu sabia. Seja que nem Enoque, né, que foi levado, não importa. De alguma forma ele foi pro céu, mutado ali para a questão celestial. Assim como os vivos serão transformados. Né? Mas só dando sequência aqui. Aí no caso do Rico e Lázaro, eu entendo, alguns entendem também da minha linha, outros não, que é uma janela do céu também. Porque Jesus, nós entendemos que as parábolas de Jesus são figurativas, é uma ilustração, é uma comparação, né? A palavra significa comparação, a parábola, mas Jesus nunca usa exemplos inócuos, exemplos inexistentes. Ele usa fatos, realmente histórias, e a gente acredita que Rico e Lázaro é uma história real. No entanto, na minha opinião, é uma janela da eternidade que foi aberta, já ressurreto. E eu quero basear isso, construindo aqui, dando continuidade a... Eu peguei de Gênesis, correndo um pouquinho na Bíblia, agora em Jó, capítulo 19, que é outra base forte da imortalidade da alma. 25, né? 19, do verso 23 em diante. Eu vou ler desde o 23, porque ele fala que é tão importante que ele diz o seguinte... Agora eu quero ver. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro, com chumbo, e a importância que Jó dá para esse conceito aqui, para sempre forem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha, nós não tínhamos nenhum conceito ainda de redenção formado, mas Jó já tinha no coração dele que aquele sofrimento que ele estava passando ia ser de alguma forma compensado, porque como o Redentor dele, ele seria ressurreto também. Verso 26. Depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então é perfeita a construção de Jó aqui, da ideia do corpo ressurreto e da alma existente, ou que se mantém existente com Deus. Tá certo? Amém. Então, se a gente seguir essa linha, nós vamos chegar no Novo Testamento e a gente amplia isso aqui. O seu programa é muito rápido, viu? Infelizmente é curto demais. Olha, a Marlene está dizendo o seguinte: eu acredito que a alma não morre. O Osmar diz: paz, pastores, eu acho que a alma não morre, porque o ser humano, ele tem de ter ciência onde ela está. E por isso porque foi para lá. Enfim, a Maria diz o seguinte: graça e paz, na minha opinião, não morre, só espiritualmente. O Emerson, Lucas 16:19, a alma está morta ou viva? José, a alma é a pessoa morre, a pessoa morre a alma morre então. A Suelen, já que alma é uma pessoa, ela se extingue sim, o que fica é apenas o espírito, tá aí a Suelen. O João, em qual sentido da palavra fala não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma? Parece que não estão satisfeitos ainda não, Patrick. Manda aí, meu irmão. O que você quer falar? Sobre Mateus 10:28? Então, o que acontece? Até naquele debate com aquele irmão unicista, né? Às vezes o diálogo ele é difícil, por quê? Porque a pessoa ela não conhece a cosmovisão do outro. Então, tem até uma frase muito interessante que fala que a filosofia ela é serva da teologia, né? A teologia sendo a mãe de todas as primeiras universidades foram de teologia, de todas as ciências, enfim.
Mas é interessante que a filosofia, ela tem uma influência muito grande na nossa cosmovisão e na nossa interpretação. Então tem alguns filósofos que invertem, teólogos que invertem a ordem dessa frase, dizendo que, na verdade, a teologia é serva da filosofia. Então, assim, quando a gente tem uma ideia de que existe um ser imaterial, de que quando o corpo da pessoa morre, a alma ela sobrevive, a gente vai ler o verso com a nossa cosmovisão. E eu tenho, como mortalista, não imortalista, mas mortalista, quando a gente estuda toda a construção do homem, a antropologia do Antigo Testamento, e são vários textos, né, como foi citado, Eclesiastes 9, mas não é só Eclesiastes, é Salmos, tem versos no próprio Jó que falam, sim, são utilizados em favor da mortalidade da alma. Então, assim, quando... respeitando, né, esses estudos prévios que eu tive, quando eu olho para Mateus 10, 28, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo, na verdade, um verso que está apoiando a mortalidade, não apoiando a imortalidade. Reverendo, ele respondeu bem para o senhor o esquema de Jó lá 19? Então, tá bom? Porque... eu acho que ele foi para outro tema, né? Outro verso. Eu tô procurando aqui o verso. Então, vamos trabalhar o tema que o senhor quer refazer a pergunta? Então, Jó 19? A questão é só que Jó, ele vai direto no ponto quando ele diz porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne viria a Deus. Então, é como se realmente a alma ficou ali em sono, né, em descanso, e na ressurreição ele vai ter toda aquela... Porque ele estava sofrendo, né? Estava enfermo fisicamente, emocionalmente, porque perdeu a família, perdeu os bens e tudo. Então está dizendo que tudo isso vai ser reconstruído a partir da salvação do Redentor, né, do Messias, do Jesus Cristo. Agora, continuando, só para agora pular para o Novo Testamento, como eu disse, é rápido o seu programa, deve ser... Posso ler Jó 31, 39, que tem a ver aí? 19, 20... 31, 39 agora. É um outro verso, só que de Jó mesmo. Certo. Não, o dele é 19, 20, 23, 24, por ali. O senhor quer falar, reverendo? Perdão, interrompi, pode falar. Pode passar para o outro verso. Não, só rapidinho. Só indo já para o Novo Testamento, porque aqui é rápido. As duas palavras básicas para imortalidade, que fala da imortalidade da alma, é atanasia ou aftarsia. A atanasia, especialmente, vai ser tratada em 1 Coríntios 15, 53 e 54. Eu tenho aqui rapidinho, eu vou ler aqui. Diz o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível... Lembra de Jó? Parecido, né? Este corpo corruptível ser revisto da incorruptibilidade, que o corpo mortal ser revisto da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é imortal se revestir da imortalidade. Aqui é o nosso Atanásia. Certo? Entendi. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A grande contraposição a essa linha de 1 Coríntios 15, 53 é que seria só para os crentes isso aqui. Os outros, os crentes, a alma permanece, é imortal. Mas para os incrédulos, eu não sei se essa linha do pastor Patrick seria aniquilada. Naquela ideia de universalismo, ou que Deus é tão bom que ele não consegue julgar o ímpio, né? Ou a ideia do pastor Patrick colocou, mas julga durante um período e depois aniquila, né? Okay. Então, o texto aqui não dá outra ideia. Patrick. Eu estava à procura dos textos ali de Jó, acabei não encontrando, mas assim, eu acredito que ali no início do livro. Mas é bem interessante toda essa questão. Quando há um debate assim sobre esse tema, às vezes a gente não chega a um denominador, porque aí são muitos textos bíblicos. Quando Paulo ele fala de corpo, alma e espírito, na verdade a gente entende como mortalista que ele está falando de aspectos da pessoa, que ele não está falando da alma como uma entidade que sobrevive à morte do corpo. E quando a gente vê que somente uma parábola, como a parábola do rico e do Lázaro, e somente um texto metafórico, como o texto de Apocalipse, falam de alma sobrevivendo fora do corpo, aí a gente fala que essa
embora seja majoritária, a doutrina da imortalidade da alma, ela parece ser frágil quando apostada, quando a base dela está sobre um texto de parábola e um texto metafórico do livro do Apocalipse. É interessante e tem várias ramificações. Eu fiquei muito surpreso do reverendo Wilson que ele acreditar no sono da alma, porque realmente, né, nós temos vários textos bíblicos que mostram claramente que quando a pessoa morre, do intervalo da morte dela até a volta de Jesus, não existe consciência, não existe obra, não existe sentimentos. Mas se não existe consciência, essa alma está onde? Ela voltou para Deus e a Bíblia ela não entra em detalhes falando o que aconteceu com ela. A questão é que na cosmovisão da maioria das pessoas, talvez influenciada pela ideia grega, o dualismo grego, as pessoas acreditam que a alma é um ser inteligente que ele sobrevive à morte do corpo. E nós mortalistas cremos que a mentalidade judaica holística do ser humano, então, a antropologia humana, na antropologia, mentalidade bíblica, lá, especialmente que foi construída no Antigo Testamento. Veterotestamentário. Isso. A alma ela não sobrevive fora do corpo. Então se ela não sobrevive, quando acontecer a ressurreição, Deus meio que ressuscita também a alma. Porque, por exemplo... A Bíblia não fala. Tem um texto interessante lá em Corinto, que é Coríntios 15, né? A gente pode ler... Que é o texto que o pastor leu agora. Isso. Então, esse texto, na remontagem, na ressurreição, Deus coloca novamente alma e corpo junto. Aí o ser, ele volta a existir. Porque a ideia é que um ser, lá em Gênesis, fala que ele se tornou alma vivente. Ele não colocou uma alma vivente na pessoa. Que o corpo mais o espírito se torna uma alma vivente. Então, essa ideia a gente acredita estar por trás de Paulo quando ele escreve 1 Coríntios 15. Então, ok, entendi. Mas aí não fica incoerente a sua dicotomia? Porque você diz o seguinte, que o corpo, vamos dizer, o corpo é o corpo físico. Não está em debate, todo mundo sabe o que é o corpo. Aí você diz, quando coloca o espírito, ele torna-se alma. Aí você não está se tornando tricotomista nesse momento? Não. Aquilo é só uma energia que faz o corpo viver. A Bíblia não entra em detalhes falando o que é a alma. Então, concorda então, assim, reverendo? Sem corda. Não difícil concordar, né? Que ele é imortalista. Porque senão eu fico mal aqui com meus amigos aqui, teólogos. Mas eu já fico mal quando a gente trata desse tema sem estar na pauta, hein? De sono da alma, porque isso aí é outro debate também. Mas só para citar alguns textos aqui, pastor César, pastor Patrick, fortalecendo a imortalidade da alma, Lucas 20, 38, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, não é? Então, dando a ideia aqui de que aqueles que haviam perecido, Moisés, Elias e tudo mais, estavam vivos, estavam existentes, entende? Então, o grande perigo da aniquilação da alma é essa ideia de inexistência, porque, de fato, o corpo nosso físico passa, deixa de existir, ele desaparece, e até o osso depois ele some. E Mateus 20, 28 fala, o que foi citado já, que faz perecer o corpo e a alma. Lucas 23, 42, 53, estarás comigo no paraíso. E aí é interessante, aí eu vou ter que pegar a tal do sono da alma agora, porque Jesus fala pro ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus passou 3 dias morto. Senão a gente não prega, não acredita na imortalidade de Cristo dos 3 dias. Mas é porque ele é Deus, ele foi lá pro céu e voltou em 3 dias. Não. O texto da Bíblia não dá essa ideia. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias no Hades, no lugar dos mortos. Alguns aí falam, desculpe a besteira, de que ele foi visitar lá e pregar para os espíritos em prisão. Espíritos, nada a ver. Ele pregou isso quando ele pregou o evangelho. E ele não estaria com o ladrão imediatamente. Mas, uma vez que o ladrão ia morrer ali, ia ficar descansando, ele abriu os olhos já na ressurreição. Então, sim, Jesus estaria com ele naquele mesmo dia, para o ladrão. Da perspectiva do ladrão, que conceito, é quando morre, fecha os olhos, abre e Jesus está voltando. Né? Aquela ideia de Kairos, né? Conceito do tempo de Deus. Ele estaria hoje com Jesus. Mas no conceito de Cronos, não. O ladrão vai ficar quantos anos ali esperando a ressurreição?
Então, pastor, Porque imagine, eu fico pensando... Eu sinto que eu apertei muito, Patrick, deixa eu apertar um pouquinho aqui só. Tá. Quando o senhor disse que ele ficou lá no Hades, tal, não sei o quê. E aí depois que ele pregou aos espíritos em prisão quando ele estava em vida. Mas quando a gente olha o texto de 1 de Pedro 3,19, que é o que o texto que o senhor citou, diz assim, ó, o 3,18, que Cristo morreu uma vez pelos pecados, falando da morte de Cristo, o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Quer dizer, a morte de Cristo nos leva a Deus. Morto na carne, mas vivificado em espírito, através do qual pregou aos espíritos em prisão. Quando é que Jesus esteve morto na carne e vivificado em espírito? Se não foi os 3 dias na cruz. O espírito, nós pregamos exatamente isso. Ele tem a ideia de que alma e espírito é a mesma coisa, nós temos a ideia mais tricotômica, né? Em que o espírito é separado. O espírito permanece de Cristo, mas não esquece que ele não foi elevado às alturas e não recuperou aquilo que ele tinha aberto mão, segundo Paulo aos Filipenses, que ele esvaziou a sua glória. Ele está cumprindo uma administração chamada administração do Messias, do Filho do Homem. Certo. E ele só vai recuperar isso quando ele for assunto ao céu, coisa que a gente não dá valor, né? A assunção de Cristo. Os católicos são melhores nisso, porque é importante a subida de Cristo. Você vai recuperar o que ele tinha antes, e aí sim ele passa a ter ele perde aquela ideia do esvaziamento da divindade. Ok. Bom, infelizmente o nosso tempo, como disse aqui várias vezes os nossos participantes, fica aqui a nossa reclamação e tal, tomara que tenha 2 horas e tudo mais, mas é o que tem para hoje. Coloca a vinheta de considerações finais e cada um vai fazer as suas últimas considerações. Vamos lá. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Comecei com o Patrick. Patrick, suas considerações finais, por favor, meu irmão. Olha, foi um prazer participar do debate aqui com o reverendo Wilson, né, pastor César. Um debate respeitoso, um debate produtivo. Aprendi com o reverendo e foi muito gostoso. Esse é um assunto espinhoso, é um assunto que ele trata de diversos textos e às vezes a gente precisa colocar exegese pesada em alguns textos, né? O reverendo citou o ladrão na cruz. Eu tive um professor no seminário que é o Dr. Rodrigo Silva. Ele fez um estudo aí de doutorado em cima desse verso, né? E ele fez um estudo bem detalhado ali, mostrando, né, que o melhor entendimento seria, em verdade, eu te digo hoje, como uma expressão, um idiomatismo judaico, eu digo a você hoje, era uma forma de falar, e ele mostra isso extensivamente na literatura da época. Tanto é que ele aprovou a tese dele com nota 10 e depois uma tradução da Bíblia foi feita em cima, colocando a vírgula. Em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás, né, comigo no paraíso. Então, assim, são muitos textos, são exegeses pesadas e estou disposto a voltar outras vezes pra gente falar desses temas aí. Mas eu acho que é importante o ouvinte entender. Lucas 23, vambora, hein? Vambora marcar. Legal. Bom, prazer. Já falei, foi a primeira participação minha no Vejam Só, foi sobre Lucas 23, 43 com o pastor Jamiers. Foi um debate bem interessante. E é interessante, né, o ouvinte saber que a nossa cosmovisão, ela influencia na nossa visão da Bíblia. E é muito importante todos esses estudos, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, parabéns pelo curso de hebraico, ele fiquei com vontade, né? Que eu legal. já tenho a minha Stuttgartense, mas ó, que presentão. Que viu? legal. Comprei há 20 anos atrás uma Stuttgartense por R$300. É verdade. Vocês estamos dando de graça. de presente, olha. Então, você estudar, se aprofundar no hebraico, na arqueologia, tudo isso aí vai abrir novos caminhos do estudo da legal. Bíblia, e você não vai ver o adventista como aquele herege e tal, mas uma pessoa divergente que estuda diferente. Quem quiser te encontrar nas redes sociais? É Patrick Siqueira. Patrick Siqueira. No Facebook, no YouTube, né? Eu tô presente mais no Facebook e no YouTube. Patrick Siqueira, ok. Isso. Reverendo, suas considerações finais. Obrigado por ter atendido o nosso convite, querido. É uma alegria, de novo, César, participar aqui desse programa. Sempre produção, você é sempre muito simpático, muito querido. Pastor Patrick, é uma grande alegria, honra conhecê-lo. E eu já disse, Pastor Patrick, que o primeiro contato do evangelho que eu tive quando criancinha foi dos desbravadores, né? Passando aqueles filmes, pregando a palavra. Então tenho um carinho especial
pela Igreja Adventista. Temos nossas diferenças bem pontuadas, mas eu respeito bastante. Mas uma grande alegria, um grande abraço a todos os ouvintes, aqueles que nos veem também através da internet. O meu contato é o Wilson Lucena. Você pode achar o Wilson Lucena no Facebook, no YouTube, nos vídeos que a gente posta da igreja e também no Instagram. Mas eu mexo mais com o Facebook, isso mais... Então no Face, como é que tá? O Wilson, você sabe que até hoje eu não sei? Vai o Wilson Lucena lá e vai me achar. Eu achei. O Wilson Depois Lucena, você fala pra mim que eu não sei. Tá bom. Minha gente, infelizmente o nosso tempo é curto. Se você quer fazer o curso hebraico da FTB, chama Hebraico Fácil. Você ganha a Bíblia Stuttgartense, você ganha o texto, a Bíblia hebraica, né? O texto original da Bíblia, de graça, de presente. E para isso é só me chamar no WhatsApp, enquanto ainda tem algumas Bíblias. 990076844, 011-990076844. Eu quero agradecer mais uma vez as participações aqui também no chat do YouTube. Não saiam sem dar um like aí no conteúdo e depois também se inscreverem no nosso canal. Obrigado ao pastor Patrick Siqueira, ao reverendo Wilson de Lima Lucena. Tô ficando por aqui, mas amanhã é nada. Amanhã é sábado, amanhã é dia de dormir até acordar, entendeu? Só na segunda que vem. Então, segunda que vem a gente volta com mais um debate, mas logo mais à tarde eu tô de volta com o programa Crescendo na Fé. A gente volta a se encontrar às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade.